Bom, estou falando com vocês aqui nessa segunda-feira, dia 18 de agosto, são quase 6 horas da tarde. Até queria ver se falava um pouco antes com vocês hoje aqui, mas estava estudando um pouco mais essa decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, aí a respeito das implicações sobre a aplicação da Lei Magnitsky no Brasil. É claro que as manchetes e o resumo dessa notícia bombástica do dia e que representa a mais nova ópera bufa em andamento no Brasil, tudo pelas mãos do Supremo. Claro que as manchetes são essas aí, né? Mas as manchetes dizem o seguinte, veja só, resumindo a ópera aí. Dino suspende os efeitos de atos estrangeiros no Brasil, inclusive a aplicação da Lei Magnitsky. É isso mesmo? Simples assim. A decisão do ministro Flávio Dino foi anunciada hoje, dia 18. O ministro, como se sabe, é sabidamente um ativista comunista, condição pela qual, aliás, o presidente nomeado Lula da Silva nomeou o ministro do Supremo Tribunal Federal. A decisão dele é uma afronta, sim, ao ato assinado pelo presidente Donald Trump sancionando o ministro Alexandre de Moraes com os efeitos devastadores da Lei Magnitsky, que tornou Moraes um verdadeiro pária no mercado financeiro mundial. No dia da decretação feita por Trump, também foram punidos governantes corruptos e chefes de tráfico, porque praticamente só pessoas como essa, ou violadores dos direitos humanos, que foi como foi tipificado o caso do Moraes. Só eles são atingidos, né? Até hoje, nunca antes, uma autoridade ou qualquer cidadão brasileiro sofreu sanção tão severa assim por parte dos Estados Unidos. E isso que Moraes e a família já estavam proibidos, por ato do governo americano atual, de visitar os Estados Unidos. O Supremo está na mira do governo americano que quer porque quer que a Corte e seus aliados, o presidente nomeado Lula da Silva, o seu governo e mais Alcolumbre, Mota, chefe do legislativo, parem de perseguir Bolsonaro. Parem de perseguir os líderes e eleitores da oposição, abrindo mão, portanto, além disso, dos atuais mecanismos de repressão à liberdade de ir e vir e de livre pensar. O ministro Flávio Dino tomou essa decisão de hoje, dia 18, claro, pensando em blindar Moraes, mas também em confrontar infantilmente o presidente americano Donald Trump. O advogado de Trump, o Dr. De Luca, eu estava lendo há pouco a reação dele a essa decisão do ministro Flávio Dino, advertiu para o perigo que existe de violação dos mecanismos internacionais de proteção ao mercado financeiro. E disse textualmente, veja só, o Supremo brasileiro quer implantar uma ditadura igual a que vive na Venezuela. É sério isso aí. Bom, eu fiz questão de ler a decisão sobre a chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é, eles abreviam como a DPF. É uma ação própria, é uma arguição de descumprimento do preceito fundamental. Foi em cima dessa ação, movida pelo Instituto Brasileiro de Mineração, foi em cima dessa ação que falou o ministro Flávio Dino. Mas a decisão em si dá para extrair, por extensão, que ela blinda ou tenta blindar o ministro Alexandre de Moraes. Por que razão? A verdade é que a decisão do ministro Flávio Dino é em cima de uma ação que não trata da Lei Magnitsky, mas trata do modo geral do fato de que leis estrangeiras não se aplicam sobre brasileiros a não ser quando homologadas pelo Supremo Tribunal Federal. Leia-se até agora, por extensão, Lei Magnitsky, ou qualquer outra. Por quê? Não se trata, de modo geral, do fato de que leis estrangeiras não se aplicam sobre sobre os brasileiros, a não ser quando homologada pelo Supremo. Bom, isso quer dizer o seguinte, eu li a ação toda, essa aí, a DPF, né? Essa decisão do Flávio Dino já estava tomada. Essa ação já está tramitando ali há muito, muito tempo. Mas a decisão dele saiu hoje. Não por acaso, porque esse pessoal lá não faz as coisas por acaso. Não existe coincidência deste lado de cá do Equador. Estava na prateleira lá, esperando o momento oportuno
mais adequado, né? Porque eles fazem dessas coisas aí. Eles estão trabalhando. Não dá para dizer que sejam ignorantes ou burros, porque não são. Estão bem assessorados, né? Trabalham estrategicamente aí e dentro do marketing, né? É cobra pensada. Eu preciso sublinhar que a lei Magnitsky não vale para nenhum país que não seja os Estados Unidos. Só vale para os Estados Unidos. Não vale mesmo para o Brasil. Ah, mas não vale? Não, não vale para o Brasil. Então qual é o problema? O problema é que os atingidos pelos efeitos da lei Magnitsky, na prática, eles viram zumbis financeiros. É uma morte financeira. E por que razão? Porque, por exemplo, os ativos dessas pessoas atingidas como morais, que estiverem nos Estados Unidos, fica lá congelado, né? Então o ministro Barroso, por exemplo, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, tem um apartamento na Flórida de 22 milhões de reais, onde vivia até há pouco tempo o filho dele. Se ele for atingido pela Magnitsky, aquilo deixa de ser dele, fica congelado lá, ninguém mais mexe naquilo lá, né? Mesma coisa se tiver dinheiro em algum lugar aí. Qualquer um que tiver dinheiro. Por enquanto está no Moraes. O Eduardo Bolsonaro hoje disse, ó, vai sobrar para o Dino e para os outros também, para o Gilmar Mendes, para todos os outros. Opa! Bom, que mais, né? Por exemplo, também, além disso, eles terão barrado seus interesses de outra natureza no território americano, nos Estados Unidos. Só lá, não. Atingidos em qualquer país, inclusive no Brasil, nos quais os bancos e empresas locais, portanto, no caso do Brasil, brasileiros, têm interesses com bancos ou empresas dos Estados Unidos, têm negócios com eles. Precisam deles trabalhar. O Banco do Brasil, por exemplo, tem agência em Nova York. Se bobear, os americanos mandam o Banco do Brasil para fora, né? Não vai poder mais operar com câmbio também, esse banco. Não vai poder mandar remessa para o exterior, receber remessa do exterior. Não pode fazer compensações internacionais. Os seus cartões de crédito não serão mais aceitos em lugar nenhum que tenha relação com os americanos. Ou seja, bancos e empresas brasileiras ou estrangeiras que tiverem negócios com empresas e bancos americanos e que fizeram negócios com morais ficarão fora do mercado financeiro internacional. É um Deus nos acuda, hein? Porque isso torna proibitivo não apenas o uso de cartões de crédito, mas qualquer operação de crédito. Os bancos brasileiros, se operarem com morais, apesar dessa proibição aí do Dino, que não vale nada, serão punidos pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos e vão quebrar. Essa gente que se aboleta na condição de senhores dos raios e dos trovões aqui no Brasil, brincam com fogo e não tem bala na agulha para enfrentar o poderio americano. Não tem. Notadamente quando ele está cheio de razão, como é o caso atual aí. Cabe aos brasileiros, no entanto, tem uma oportunidade nova agora no dia 7 de setembro, dessas manifestações convocadas para as ruas, cabe aos brasileiros pôr um fim a esses demônios que nos afligem e tentam nos mandar para o inferno. Antes eles no inferno do que nós.